Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindo a mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro Negro. Não é inscrito? Se inscreva, já deixa aquele like esperto, acione o sininho da notificação e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vou trazer para vocês aí as notícias referente ao Mengão. O vídeo tá muito bom, não percam sequer uma partezinha. Daqui a pouco eu volto com mais considerações. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Tá chegando o quinto, tem Flamengo e Olympiacos da Grécia ao vivo no Sport TV, às 4 da tarde. E a Camila Barbieri já tá lá no Maracanã. Boa tarde, Camila. É isso, Mari. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Esse duelo coloca frente a frente o atual campeão da Libertadores Sub-20, o Flamengo, e o campeão da UEFA, que é o Olympiacos da Grécia. Lembrando, quem quiser vir até o Maracanã, adquirir esses ingressos, é só entrar no site, na internet consegue adquirir esses ingressos e também alguns pontos de venda oficiais do Flamengo. O jogo acontece às 4 horas da tarde, tem transmissão do Sport TV. E essa equipe comandada por Felipe Luiz, ex-lateral do clube, ídolo, do Flamengo, tem à disposição entre os inscritos alguns jogadores que o próprio Tite já utilizou, já relacionou em jogos, como o Matheus Gonçalves e também o Lohan. Um dos destaques dessa equipe é o Shola, nigeriano, que foi relacionado pela primeira vez no confronto contra o Botafogo. Do lado dos gregos, do time grego, do Olympiacos, eles chegaram no meio dessa semana, tiveram tempo para treinar, mas também para conhecer o Rio de Janeiro, bater altinho em Ipanema e conhecer o Cristo Redentor. Agora a gente vai acompanhar uma reportagem do Diego Moraes falando sobre o Shola e o Felipe Luiz para essa grande decisão. Vale título inédito para o Flamengo. Atenção em cada movimento em campo. Ajuste tático, de posicionamento do time. Vai ser especial também porque vou jogar na... Calma, Felipe, dessa vez você não vai jogar. Vou participar desse jogo na frente da torcida, que eu tô com saudades. Faz pouco tempo que Felipe Luiz encerrou a carreira de jogador. Uma trajetória de conquistas importantes pelo Atlético de Madrid da Espanha, Chelsea da Inglaterra e, por fim, pelo Flamengo. Campeão da Copa do Brasil, bicampeão brasileiro e também por 2 vezes levantou a taça da Libertadores. Ano passado, o ex-lateral esquerdo se aposentou e em 2024 começou a função de treinador. Esse ano está sendo muito importante para mim. Eu pude acertar, errar, testar, fazer várias coisas para poder também ir me conhecendo como treinador, porque a gente não consegue imitar. Como técnico da base do Flamengo, começou a temporada no Sub-17 e agora está no Sub-20. Ver os meninos desempenhando tudo que eu quero que eles façam no campo, isso me deixa extremamente feliz. Um deles é tímido, mas aos poucos vai se soltando diante das câmeras e também nos gramados. Ele é um jogador que já tem uma característica de jogo muito marcada, que é velocidade, tem um bom 1 contra 1. Ogundano Shola foi a primeira contratação africana da base do Flamengo. E com um pouco mais de 1 ano de Brasil, ele se tornou um dos principais jogadores do Sub-20 do clube. O Flamengo foi buscar o atacante Shola na Nigéria. Minha terceira língua é, deixe-me dizer, português. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passa a bola, passa. Valeu. É um jogador muito perigoso, letal e nos dá toda a possibilidade, tanto de jogar com a bola, em jogada combinada, mas também jogar uma forma de transição se precisar. Nesse período de Flamengo, o Shola já deu 5 passes para gol e já marcou 5 vezes. Vai mostrar, nego! Esse foi o da decisão da Libertadores contra o Boca Juniors. Título que colocou o Flamengo hoje na final do Mundial Sub-20 de clubes contra o Olympiacos da Grécia. É uma oportunidade para todo mundo fazer história no Flamengo. Esperamos que a gente vença. Poder viver outra vez isso aí dá até ficar nervoso um pouco. Recebe o Bragantino no Maracanã. O Tite não comanda o time porque passou mal depois do jogo contra o Bolívar em La Paz e precisou ser internado quando desembarcou no Rio. O Juliano Lima conta pra gente como é que tá o Tite. Tá bem, Mari, muito bem. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte.
Por volta de 11 da manhã, Tite recebeu alta desse hospital em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, e ficará de repouso por 2 dias. Por isso, Matheus Bach, filho dele e auxiliar técnico, vai comandar a equipe amanhã contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, o Tite deve voltar ao trabalho, já pensando na preparação da equipe que enfrenta o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil na quarta-feira que vem. Tite teve uma arritmia cardíaca depois do jogo contra o Bolívar, da Bolívia, pelas oitavas de final da Libertadores, causada pela altitude de La Paz, que fica a 3.600 metros acima do nível do mar. Ele foi medicado ainda no vestiário e, na chegada ao Rio de Janeiro, veio para o hospital. Foi tratado com medicamentos e não precisou passar por cirurgia. Que bom, né? Outra boa notícia é a chegada de Michael, que já foi apresentado e pode jogar amanhã. A reportagem é da Sofia Miranda. Com vocês, Michael, de volta, agora um pouco árabe. No árabe você fala Salam Aleikum, que é tipo assim, a paz do Senhor, irmão. Yallah, vamos. Foram 2 anos e meio no Al Hilal da Arábia Saudita. O Flamengo, o clube em que conquistou o Brasileirão de 2020, nunca foi esquecido por ele. Parece que a gente nunca sai, né? Aqui a gente tem uma emoção, uma energia, algo surreal que eu espero poder contribuir mais ainda. Não é nós que escolhe o Flamengo, é o Flamengo que nos escolhe. Michael contou que passou por um período de forte depressão. Hoje, aos 28 anos, ele diz que está se sentindo muito melhor. Mentalmente, graças a Deus, e também a terapias, sou um cara totalmente diferente, um pouco acostumado a lidar com mais pressão, né, do que antes. E fisicamente, acho que eu tô também no meu melhor momento. Não deixou de ser brincalhão, longe disso. Chegou a imitar o Jorge Jesus, que foi técnico dele no Flamengo e no Al Hilal. Mas eu até brincava que ele sem a bola tu é burro pra caramba, mas com a bola tu é um jogador do Ele se lembrou de que o Mister acompanhou a evolução dele como jogador e reconheceu isso quando se encontraram no clube árabe. Quando o Jorge Jesus chega, ele fala assim: tu está mais rapaz, tu está mais pronto. Acabar de jogar, vou fazer stand-up dele, você vai ver. Eu falei pra ele. Michael assinou o contrato com o Flamengo até o fim de 2028. Vai usar a camisa de número 30. Ficou bonito ou fiquei feio? O carisma é uma das características fortes do Michael e que voltou junto com ele da Arábia Saudita. Ele pareceu bem à vontade durante toda a apresentação, sorridente, leve e pronto para jogar. O atacante vai ser relacionado para o jogo de amanhã contra o Bragantino no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Eu vou estar pronto e vou tentar ajudar da melhor maneira. Michael diz que pode jogar tanto na ponta esquerda quanto na direita, mas tem a preferência dele. Eu prefiro pela esquerda. No Flamengo, joguei pela direita, pela esquerda. É correr, né? É lateral, filho. Nós tem que correr. Pensar, eu deixo pro Arrasca, deixo pros outros meninos que é mais inteligente que eu. O negócio é correr. Na primeira passagem do Michael pelo Flamengo, uma brincadeira do Gabigol com ele virou moda entre os torcedores. Quando ele tá feio, esquece. De uma coisa tenho certeza, você vai jogar muito. Tá muito feio, misericórdia. Agora dá pra adicionar outro adjetivo. Quando ele tá feliz, esquece. Mas a gente poderia estar aqui comentando sobre uma outra história. O Flamengo tem que solucionar sua crise de jogo, tem a questão com seu treinador, que passa por um problema de saúde, isso pode afetar de uma maneira ou de outra, embora os jogos da Libertadores estejam distantes ainda. E o Flamengo não tem jogado bem. Prova disso é a forma como o time sofreu na Bolívia, perdeu o jogo, mas mesmo não vejo equilíbrio do ponto de vista tudo pode acontecer. O Flamengo tem que respeitar muito o Peñarol, mas elevar o seu nível de jogo antes de encontrar o adversário uruguaio na próxima fase da Libertadores. Vamos fazer o seguinte, a gente vai falar agora sobre o Flamengo, que tem um noticiário bem intenso nessa sexta-feira e bem diferente, né? A alegria da chegada do Michael, o problema de saúde do técnico Tite, o Pedro Henrique Torre chega com as informações. Valeu, pessoal. Um dia agitado aqui no Flamengo.
apresentação do Michael e preocupação com o Tite, que sofreu uma arritmia lá na Bolívia logo após a partida com o Bolívia. Isso, o Flamengo deve se reforçar mais nessa janela de transferências que termina daqui a uma semana. Gonzalo Plata, equatoriano, que está no Al Sadd, ele deve ser mais novo reforço do Flamengo, tudo bastante encaminhado. Em relação ao Alcaraz, o meio argentino do Southampton, o Flamengo fez a oferta de 18 milhões de euros, tem a possibilidade do Vitor Hugo ir emprestado também. A gente deve ir à Europa para sacramentar essa negociação pelo meia argentino. Valeu, Pedro. Vamos começar falando sobre Michael Figuraça, simpaticíssimo, com uma história linda que a gente acompanhou no futebol brasileiro e retorna. Sim. Qual é a importância dele dessa volta como reforço do Flamengo, ainda mais se a gente considerar a quantidade de desfalques que o Flamengo tem nesse momento do ano? Ele é um cara bem-humorado, né? Capaz de, na sua entrevista de reapresentação, fazer graça com si próprio, né? Essa é uma qualidade. É muito bom encontrar pessoas assim. Isso mostra que ele está leve nesse retorno ao Flamengo, mas ao mesmo tempo bastante determinado a fazer um papel melhor do que no curto período em que ele vestiu essa camisa antes de ser negociado. Então isso conta, porque o jogador tem, digamos assim, essa mochila nas costas com uma carga que ele mesmo colocou. É lógico, jogar no Flamengo impõe para qualquer jogador a responsabilidade do desempenho cobrado, a exigência alta o tempo todo. Mas o Michael tem essa própria cobrança, não de uma maneira que pode atrapalhá-lo, eu creio. É a cobrança de um cara que quer fazer um papel melhor, quer ser reconhecido por isso e acha que está no lugar certo. Ele tem todas as condições de sucesso nessa ideia, assim sendo, ajudando demais o Flamengo, carente nos papéis que ele pode desempenhar em campo. Vamos falar sobre o assunto Tite, um assunto médico delicado. Obviamente aqui a gente tem que desejar toda a energia positiva para o Tite, para a família dele. Que coisa, hein? E eu queria te ouvir, André, o que você pensa sobre o que aconteceu com o Tite no sentido de, não de futuro, de adivinhação, não é isso, mas a gente está falando de um cara bem sucedido. É inegável que esse tipo de coisa vai passar por ele, pela cabeça dele e da família. Outras oportunidades de fazer dinheiro com o Wesley, se essa era a intenção. Acho que o Wesley vai ter outras oportunidades de jogar na Europa, embora ele não se mostre hoje um jogador excepcional. Ele é um bom lateral direito, para o nível que ele tem aqui no futebol brasileiro e ainda muito jovem, mas por enquanto ele continua e, enfim, vai ter que administrar bem a situação. Para o Tite é uma boa notícia. O Tite perderia um lateral que ele usa frequentemente. Para o Tite, ter o Wesley no elenco, quando ele estiver apto a jogar novamente, para o Tite vai ser uma boa notícia. Muito bem, olha, Faz Esportes, últimas informações. Não há procedimento cirúrgico agendado. O treinador segue em tratamento e realizando exames. Permanecerá internado ao menos até amanhã. Fecha. Emoção de um sacrifício absurdo. Os jogadores foram guerreiros demais. Concorda comigo? Discorda? Pode comentar à vontade aí, deixar a sua opinião, porque isso aqui é um canal extremamente democrático. Outra coisa, galera, o Flamengo divulgou aqui nas redes sociais há pouco que renovou o contrato do goleiro Diogo Alves até dezembro de 2026. O Diogo faz parte do elenco profissional, tem sido relacionado, tem jogado bem pouco, é claro. Vamos para o próximo assunto, entrevista coletiva de Marcos Braz e Bruno Spindel. Mas antes o Michael falou com a imprensa, o cara figuraça, do jeito que ele fala, muito feliz de voltar ao Flamengo, ele deixa isso muito claro. E ele falou sobre preferência também de que lado jogar, tanto o lado direito, na ponta direita, quanto o lado esquerdo. Ele falou que tem uma preferência, não quis falar qual, mas o jeito que ele fala. Pensar, eu deixo para Arrascaeta e outros que são mais inteligentes. Meu negócio é correr, risos, e ele não parava de rir mesmo. Riu muito. Para pensar, tem que chamar os outros. Correr nos dois lados, eu corro. Eu tenho preferência, mas eu quero mesmo é jogar. A opinião que melhor joga nesse momento. E ele falou, a gente estima que o Botafogo investiu quase 600 milhões esse ano. O Flamengo foi cerca de 190 milhões. A gente divulga no balanço o custo total, incluindo impostos e comissões. O Flamengo não tem a maior folha salarial e nem o maior investimento. Isso não é uma reclamação. Eu estou apenas informando. E ele prosseguiu aqui. Repito, o Flamengo não é a maior folha salarial nem o maior investimento. A folha do Botafogo com certeza é maior que a do Flamengo. Aqui o nível de pressão é diferente.
É isso que nos motiva. Aqui, quando ganha, é diferente também. Vocês viram agora a emoção do Michael aqui falando sobre o retorno ao Flamengo. E ele, na minha opinião, ele dá uma cutucada no Botafogo, né? É o meu entendimento. Ele não deixa isso explícito, mas ele dá uma cutucada no Botafogo quando ele fala que o Flamengo divulga tudo em balanço, tudo bem explicado, inclusive impostos e comissões. Ele está cutucando o Botafogo, na minha visão. E, pessoal, sobre o Tite, o Flamengo atualizou a situação clínica dele. Para quem não sabe, o Tite acabou tendo um problema. O cheiro do gol, a verdade é essa, está fazendo muito gol. E ele já era para ter sido convocado para a Copa América. Pelo menos é a minha opinião. Bom para o Flamengo que não foi, péssimo para o jogador que não foi, péssimo também para a seleção brasileira, que não tinha um jogador do nível dele à disposição durante a Copa América. Para finalizar nosso vídeo, galera, Gonzalo Plata. Ninguém questionou Marcos Braz e Bruno Spindel na coletiva sobre Gonzalo Plata e nós apuramos. Na verdade, os colegas do GE soltaram primeiro e nós confirmamos que o Flamengo já tem valores e tempo de contrato acertado e agora está correndo para ter Gonzalo Plata já nesse fim de semana aqui no Rio de Janeiro. Um dos últimos ajustes com o Al Sadd, lá o clube que ele está atualmente no mundo árabe, fez o rubro-negro subir a oferta para 3.650 milhões de dólares, que dá em torno de 22,5 milhões de reais por 30% dos direitos econômicos do atacante, o Flamengo comprando 30%, e o contrato seria até dezembro de 2028. Então o Flamengo quer comprar assim, um percentual baixo do jogador, mas quer ter o jogador. Vê, mas como que funciona isso? Ele é dono de 30%, mas ele pode ter o jogador sim, porque o Flamengo compraria 30% dos direitos econômicos dele, 70% ficaria com o Al Sadd, mas o Flamengo seria dono de 100% dos direitos federativos. Direito federativo é diferente de direito econômico, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, por isso que mesmo comprando 30% dos direitos econômicos, o Flamengo poderia ter o jogador, porque compraria 100% dos direitos federativos do jogador. E o Flamengo está correndo para oficializar o jogador e ter o Gonzalo Plata, atacante equatoriano, contra o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. Redação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal aí, trazendo novidades para vocês aí sobre o Flamengo. O Flamengo segue no mercado da bola aí, visando novos reforços, quer contratar. O Flamengo está se empenhando nesse momento aí, né? Ver reforço aí, tem também aí a proposta que o Flamengo acabou de enviar aí para o lateral esquerdo, o ex-Juventus, Alexandro aí. O Flamengo segue aí numa busca de reforço. E nesse domingo aí o Flamengo entrará em campo novamente, né? Um jogo atrás do outro. O time do Flamengo perdeu muitos jogadores, por isso que está vendo reforço. Já teve a apresentação de ontem de Michael. E amanhã o Flamengo novamente entra, partida válida pelo Brasileirão, no estádio do Maracanã, às 20 horas da noite. Vai enfrentar o Red Bull Bragantino. O Flamengo precisa aí vencer, nem convencer. A gente sabe que o Flamengo está muito limitado, muita opção, muitos jogadores machucados. Aí tem Pedro, tem Gabi. Flamengo encaminha a contratação de Alexandro, ex-lateral da Juventus. O Flamengo voltou ao mercado de transferência em busca de contratar um lateral esquerdo, visto que Matias Vinha retorna aos gramados apenas em 2025. Sendo assim, o rubro-negro enviou uma proposta aos empresários de Alexandro, ex-Juventus da Itália, e encaminhou uma contratação do lateral. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, o Flamengo formalizou uma proposta de 2 anos e meio ao lateral esquerdo, que já está livre no mercado. O jogador deixou a Juventus da Itália no final da temporada de 2023-2024 e agora se aproxima de vestir o manto sagrado. E aí, nação, vocês acham uma boa a vinda de Alexandro para o Flamengo? Deixe o comentário de vocês abaixo, o comentário de vocês é muito importante. Saudações!